Graças a Deus. Paz do Senhor para os irmãos. Amém. Eu não sou digno de tanta honra. Eu me senti muito honrado pela atitude dos irmãos, do nosso pastor, e pela irmã. Quem foi a irmã que me ligou? Deus abençoe a irmã toda preocupada. Olha que eu me senti como filho do rei. E é verdade, né? E eu estou muito honrado, pastor, muito obrigado. Toda a glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo que nos salvou. Já que você está de pé, vamos abrir as nossas Bíblias. No primeiro livro, pode aumentar um pouquinho mais, irmão, por favor. Amém. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 19, versículo 8 a seguir. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 19, versículo de número 8 a seguir. Todos encontraram? Eu vou ler, os irmãos acompanhando. Levantando-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou a noite ali. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, e derribaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e busca a minha vida para me tirar. E ele lhe disse: sai para fora, e põe-te neste monte, perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande vento forte, que fendia o monte e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz. Repita comigo: uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu-se o seu rosto na sua capa, saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele a voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Pode tomar o seu assento, em nome de Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, eu me sinto muito honrado de poder ministrar uma palavra aos vossos corações. E eu queria iniciar nessa introdução fazendo uma pergunta para você mesmo, para que você faça a você mesmo ou a você mesma. Se alguém fosse escrever um livro a respeito da sua vida, qual seria o teor do livro, ou qual seria o título do livro? Se alguém fosse escrever uma epístola, uma carta, ou até mesmo umas crônicas a respeito da tua vida, ou se você mesmo ou você mesma fosse escrever, qual seria o teor dessa carta, desse livro, dessas crônicas? Em toda a história da humanidade, irmãos, Deus escolheu pessoas incapazes
para fazer uma obra capaz. Em toda a história da humanidade, Deus chamou pessoas, chamou pessoas imperfeitas para fazer uma obra perfeita. Às vezes nós podemos imaginar que talvez você fosse, ou eu seja, ou você seja, um acidente de percurso. Talvez você imagine que talvez você esteja aqui por uma obra do acaso. Talvez você esteja pensando no seu coração, talvez, e dizendo consigo mesma, ou consigo mesmo: será que isso é para mim? Eu queria contar a história deste homem essa noite. Uma história, por sinal, fascinante. Ele mostra e denota na vida dele a inconstância de um homem ou de uma mulher que serve a Deus. Esse Elias, que eu acabei de ler o texto, ele aparece no primeiro livro de Reis, no capítulo de número 17. E ele aparece num cenário que não é muito favorável a ele. Deus o conduziu por um caminho que eu tenho absolutamente a certeza que ele não queria como profeta. Era uma tarefa dura, era uma tarefa árdua, era uma tarefa que não era para qualquer um enfrentar. O profeta Elias, os irmãos sabem da história. Ele aparece no livro de Crônicas, também no capítulo de número 21, profetizando também a respeito de um outro rei. Ele aparece no livro de Reis, no primeiro livro de Reis, até o segundo livro de Reis, até o capítulo de número 2. O cenário não era favorável, porque imagine, irmãos, as circunstâncias que Elias não precisou enfrentar. Mesmo ele, sendo ou tendo imperfeição, mesmo ele sendo ou tendo medo, mesmo ele sendo ou tendo ansiedade, mesmo ele sendo ou tendo, ou vivendo uma crise existencial, Deus o chama. E Deus o chama de uma cidade chamada Tisbe, uma cidade pequena, remota. Deus chama uma pessoa imperfeita na sua condição humana para exercer um ministério de fogo na terra. Esse mesmo Elias, irmãos, ele profetiza para o rei Acabe, no capítulo de número 17. E ele disse que não haveria de chover sobre a terra. Esse mesmo Elias, que agora está numa caverna, preso dentro dele mesmo. O que é isso, irmão Natan? É verdade, irmãos. Ele estava preso dentro do corpo dele, com os medos, com os fantasmas que o cercavam. Se nós observarmos o capítulo de número 19, versículo 4, Elias pede a morte.
Mas ele, com medo de morrer, ele foge para dentro de uma caverna. O que é isso, irmãos? Ansiedade. Isso gera a doença mais famosa do século 21. Qual o nome dela? Depressão. E este homem está lá dentro da caverna, este mesmo homem que eu já havia dito, ele profetiza e diz: olha, não vai chover. E há relatos que por 3 anos não choveu. E a palavra diz que Deus o manda para o ribeiro, e o conduz lá, e cuida dele, trazendo alimento de dia e de noite. Esse Elias que está dentro da caverna, tendo uma crise existencial da vida dele, foi o mesmo que os corvos o alimentaram no deserto. Este mesmo Elias que está lá sonolento, porque a Bíblia diz que a primeira coisa que ele faz quando chega na caverna, ou embaixo, antes no capítulo 19, que ele dorme no zimbro, ele começa a dormir. Este mesmo Elias, ele foi alimentado pelos corvos, e quando o ribeiro seca, Deus manda para ele uma voz e diz: sai daí, e vai para uma viúva que eu ordenei que a cuidasse de você. Aleluia! Veja bem, irmãos, falar naquela época que uma viúva iria cuidar de um profeta seria o mesmo que dizer que um mendigo ou uma pessoa pobre ao extremo cuidaria de você. Mas Elias não hesitou, a Bíblia diz que ele levantou-se e foi para aquela cidade. E lá naquela cidade, ele encontra com essa viúva e diz para ela: prepara-me um bolo. E ela diz: tua serva não tem nada. Ele disse: vai, prepara, porque não faltará azeite na botija, nem farinha. E a Bíblia diz que não só aquela palavra, mas a Bíblia diz que enquanto Elias esteve na casa daquela mulher, a prosperidade de Deus esteve junto com ele. Mas isso não impediu de entrar dentro da caverna. Você percebe a inconstância nossa? A mesma hora que o homem de Deus ou a mulher de Deus está evidentemente no poder, na essência do Senhor, ele também pode sofrer de uma crise existencial, de uma crise morto dentro dele mesmo. E não dá para criticar, senhores, sabe por quê? Porque o quadro não era favorável. Deus me trouxe essa noite aqui para dizer para você: eu te conheço. Eu sei que está doendo. Eu sei que está difícil. Mas eu estou te dizendo nesta noite: levanta. Levanta, sai da caverna. Porque eu, teu Deus, tenho um chamado para você. E eu quero pregar esta noite sobre o tema resgatando valores. Mas você vê que coisa interessante. E agora, após ele passar naquela viúva, alguns dias, por não assim dizer que são muitos os dias, Deus manda ele levantar novamente e o coloca diante dos profetas de Baal.
Eu ia ler apenas um versículo, mas o teor da mensagem está em todos esses versículos que eu li, do 8 ao 13. E aí a Bíblia diz que Deus o coloca diante dos profetas de Baal. O profeta Baal, o Deus Baal e os profetas acreditavam que Baal era o Deus da fertilidade. Qual que era o poder de Baal? O poder de Baal eram as catástrofes naturais, ventos fortes, terremotos, tsunamis. Estes eram os poderes de Baal. Assim eles acreditavam nisso. E a Bíblia diz que Elias ousadamente pede para separar 2 novilhos. E a Bíblia diz que aqueles profetas se juntaram, 450 profetas se juntaram e começaram a clamar desde a manhã até o meio-dia. E Elias zombava deles. Você vê como é que é a coisa, pastor? E Elias zombava deles. Olha, grita mais forte, quem sabe assim ele não está fazendo alguma coisa e te ouça agora. Depois que passaram o meio-dia, Elias chama todo Israel perante ele. Aquele Deus, qual que era o poder dele? O fogo, os ventos, as águas fortes, os terremotos. Por isso que Elias manda jogar água em cima do seu sacrifício, porque ele dizia que se aquele que fosse Deus verdadeiro, responderia por fogo. E os profetas de Baal, sabendo que o Deus dele, pelo menos eles imaginavam, que era o Deus das coisas sobrenaturais, aliás, eles, essa daí está fácil, mas eles clamaram até meio-dia, e Elias agora entra em cena novamente, e Elias manda jogar. A Bíblia diz que ele jogou tanta água, que ele fez tipo um rego ao redor do altar, que encheu aquela área onde estava o sacrifício, de tanta água que escorria pelo rego. E Elias clamou ao Senhor, e Deus respondeu com fogo. Deus estava mostrando para Elias e para Israel que Baal não tinha poder sobre causas naturais, e sim Deus de Israel era o Deus do fogo. Aleluia! Tenta entrar na história, irmã. Tenta entrar na história, irmão. Imagine você sendo Elias, fazendo tudo isso, e Deus respondendo com fogo. Olha, irmão, nós saíamos daqui pulando de um pé só. Nós sairíamos desta casa de oração alegre, regozijando de alegria, porque Deus era o Deus que respondeu por fogo, com fogo. Mas Elias não. Elias não. Quando Jezabel descobriu o feito que ele tinha feito, matado os profetas de Baal, 450 profetas, Jezabel ameaça ele. E sabe o que é que ele faz? Ele foge. Primeiro ele busca refúgio em uma sombra provisória, embaixo de um pé do zimbro, uma árvore muito robusta, e descansa. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor chega para ele. O que é que você está fazendo aí, Elias? E a Bíblia diz que o anjo trouxe comida para ele, e nós entramos agora no texto em que nós lemos. E com a comida daquele que o anjo preparou, Elias caminhou 40 dias e chegou até o Horebe, o monte de Deus. E agora Elias está lá dentro da caverna.
A sua vida, irmão, escute bem isso aqui. A sua vida, só quem conhece ela na plena essência é Deus. Os percalços, os intempéries da vida, da sua vida, só quem conhece é Deus. Deus sabe o motivo porque você estacionou. Deus sabe o motivo porque você está stand-by. Você sabe o que é stand-by? Quando você compra um eletrônico, você desliga ele, não fica aquela luz lá no monitor dele? Aquilo ali é a luz de stand-by. Ao mesmo tempo que ele está ligado, ele está desligado. Ele está ligado porque ele está consumindo energia. E sabe o que isso quer dizer? É que você está na sua casa, comendo, consumindo energia, com as coisas que não são para gastar, e você não está se desgastando naquilo que Deus o chamou. E Elias estava em stand-by, desligado na caverna, porque ele entendia que aquele momento não era para ele sair da caverna. Oh meu Deus, dá graça ao teu povo, Senhor. Eu quero interceder por eles agora, Senhor. Eu quero interceder pela tua igreja, Senhor. Meu Deus, onde estiver, meu Senhor, uma alma, uma vida, um homem que tenha parado, que tenha estacionado, que tenha entrado dentro dessa caverna, que ele possa sair agora, pelo poder da tua palavra. Deus me trouxe aqui e me usa como canal por esta palavra para resgatar você. Você não está dentro de uma caverna, mas você está dentro do seu quarto. Você não está dentro da caverna, mas você está dentro da sua casa. E você não está querendo sair, porque os medos e as adversidades da vida têm te preocupado. Talvez não os profetas de Baal, nem o Deus Baal daquela época, mas as dificuldades desta vida. As adversidades dela têm maltratado você. E Deus me trouxe essa noite para te girar e te dizer: levanta, porque você vai andar, porque eu sou o teu Deus. Você vai andar, irmão. Levanta a cabeça, bate a poeira da roupa, porque Deus tem uma obra na tua vida. Aleluias, glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que ele agora está com medo dentro da caverna. Elias está com medo. Elias está sem coragem. Elias está desacreditado nele mesmo, dizendo para ele mesmo: eu não vou conseguir. Eu não vou superar. Eu não vou sair daqui. Eu vou morrer. Eu não tenho mais força, eu não tenho mais potência, eu não tenho mais vigor, eu sou um profeta velho, não tenho mais coragem. Aí o anjo chega e diz: levanta, porque eu sou o teu Deus, sou eu que te dou força, sou eu que te dou graça, sou eu que derramo azeite na tua vida, diz o Senhor. Diga ao fraco que eu sou forte, diz o Senhor esta noite. O Senhor é o alfa, o Senhor é o ômega, o Senhor é o primeiro, o Senhor é o último. Ele continua sendo o Deus de Elias, é o mesmo de hoje.
coisa interessante, que Elias não reconheceu a voz de Deus, porque Deus precisou falar com ele 2 vezes. Eu até anotei aqui. Fala a primeira vez no capítulo de número 18, versículo 9, sai da caverna, e depois, outra vez no capítulo de número 13, capítulo número 18, versículo de número 13, na mesma caverna. A crise era grande, irmão, pastor, que ele não reconheceu a voz de Deus. Ele até falou: não, olha, procuram me matar. Ele quis dizer, as negativas contra mim são grandes, os argumentos são fortes, o inimigo lançou uma seta, diz o Senhor, em alguém aqui nesta igreja, mas o Senhor está derrubando por terra nesta noite, e Deus está confirmando o teu ministério para a glória do nome de Jesus. A Bíblia diz que Deus fala com Elias no capítulo 18, versículo 13, ele responde, mas ele não entende, porque o anjo fala, sai da caverna, e ele não sai. Ele continua dentro da caverna. No versículo de número 13, Deus fala de novo com ele. Deus apronta um choque de realidade em Elias. No versículo 9, Deus fala com ele, e Deus dá um choque de realidade em Elias. Deus responde a Elias, e com causas naturais. Quem é o Deus, segundo os cananeus, que é o Deus das causas naturais? Quem é, irmãos? Que eles conhecem Baal. A Bíblia diz que um vento forte soprou, que fendia a fenda da montanha. E a Bíblia diz que Elias, dentro da caverna, não saiu, não atendeu o primeiro chamado do versículo de número 9. E Deus apronta com ele, mais uma vez. Versículo de número 9. Versículo de número 11. Sai para fora, põe-te de pé nesse monte. E eis que passava o Senhor, como também um grande vento forte. Que os montes se fendiam. Você tem noção do que foi isso? Não era um terremoto, era um vento que as pedras e os outeiros e os montes se balançavam. Aí depois, um terremoto. Depois de tudo isso, uma voz suave que dizia: vem para fora. Vem para fora, meu filho. Vem para fora, minha filha. Levanta, meu servo. Levanta, minha serva. Disseram que iria acabar. Disseram que a tua história iria ser finalizada. O inimigo saiu dizendo que ia cirandar com a tua alma. Mas nesta noite o Senhor está dizendo: sai para fora, meu filho. Sai para fora, minha filha. Eu estou te resgatando nesta noite. Eu estou te libertando. Eu estou te dando graça. Deus está dizendo: eu conto contigo. Eu conto contigo. Eu conto contigo. Parece ou não parece a nossa vida, irmãos? Não parece, pastor? Parece ou não parece a nossa vida, irmãos?
Sim ou não? Oh, aleluias. Oh, Espírito Santo, eu quero interceder pela tua igreja nesta noite, Senhor. Eu quero orar, meu Deus amado, por este homem, por esta mulher, porque por algum motivo da vida, Senhor, ele tem se desgastado. Mas eu estou intercedendo agora na autoridade do poder que há no nome de Jesus. E sobre esta palavra, Senhor, este pão que está alimentando, ela vai caminhar, vai se levantar e vai dar glória a Deus e entender que o Senhor tem uma chamada, uma vocação para ela. Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes nós passamos por isso? Quantas vezes? E Deus me fala aqui que não é pecado, irmão. Não é porque ele pecou, não é porque ela pecou, não é porque você pecou, não é por nada. É porque você se sente frágil. É porque você se sente fraca, fraco. É porque você não tem coragem, mas não a coragem de dizer eu vou. É porque você está com falta de coragem, porque você está sentindo medo. O vento tem soprado, o terremoto tem balançado a estrutura da tua casa, espiritualmente dizendo, e você não tem tido coragem para pôr o pé para fora. Não é porque você está pecando, é porque você está fraca, é porque você está fraco. Mas o Senhor me diz nesta noite, eu estou te levantando, eu estou te levantando, eu estou te erguendo, eu estou tomando pela tua mão. Vem, levanta, 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 porque o teu Deus, Ele vive em você. Como é que eu vou criticar a vida de Elias, irmão? O espírito que estava sobre Elias não era qualquer um, não, irmão. Malaquias diz que ele teria o espírito de Elias, falando a respeito de João Batista. Que João Batista teria o espírito de Elias, um espírito corajoso. Não era qualquer um, não, irmão. Elias não era qualquer pessoa, ou qualquer um que não tinha um dom específico. Não, Elias foi um homem forte, corajoso, mas com muitos defeitos. E ele teve que lutar contra ele mesmo. Ele teve que lutar contra ele mesmo. A sua coragem, ela acabou. Não foi porque você não tinha ela. Foi porque a luta te cercou. As lutas têm fechado os teus olhos e não têm deixado você enxergar quem é o teu Deus. Quem não passou luta nessa pandemia? Quem não passou luta nessa pandemia? Eu sou microempreendedor e nós fomos os que mais sofremos com isso. Porque nós queríamos trabalhar. Meu pai ligou para mim e falou assim: você vai nessa pandemia? Meu pai não mora aqui, mora em São Paulo. Você vai trabalhar nessa pandemia? Eu falei: pai, eu estou numa guerra. Eu estou numa guerra e não posso parar, pai, senão eu não consigo trazer alimento para minha família. Minha esposa estava grávida, teve que encerrar o contrato dela porque ela não podia trabalhar. Todos nós passamos, irmãos. Tem gente por aí que diz que
É muito fácil servir a Deus quando tem coisa boa. Não, a pior dificuldade de servir a Deus é quando não tem nada. É quando não tem coragem, quando não tem força, quando não tem, que você enfrenta uma crise dentro de você mesmo, desacreditando de Deus. Quantas vezes você não tem virado o rosto para a parede, na sua cama, fugindo do seu esposo, da sua esposa, e chorado, lamentando-se? Quantas vezes, irmão? Quantas vezes você precisou entrar dentro de uma caverna, dentro de um banheiro, apagar a luz e chorar, porque não encontrava palavras para orar? Quantas vezes? Quantas vezes você não teve força para dobrar os joelhos? Quantas vezes? E quanto? Quanto haverá necessidade de nós fazermos isso? Todas as vezes que nós nos sentirmos fracos, desamparados, desencorajados, sem força, ei, eu estou no teu barco também, diz o Senhor. As crises não refletem a existência ou a inexistência de Deus na sua vida. As dificuldades não provam que o teu Deus não está com você, não. Ao contrário, ele prova que ele está com você. Não foi assim que Jesus fez quando os discípulos estavam naquele barco. E Jesus dormia na polpa do barco. E o vento quase derrubando o barco. E chegaram para Jesus e balançaram o barco e disseram: Mestre, não te cuida, que nós estamos quase virando o barco. A Bíblia diz que Jesus se levanta, estende as mãos para o céu e o vento se acalma. Deus está levantando a mão para a tua casa nesta noite, está dizendo: este vento vai cessar, porque eu sou o Deus do vento. Esse terremoto vai cessar, porque eu sou o Deus do terremoto. Isso vai passar, diz o Senhor. Primeira coisa que nós, quando estamos com medo, a primeira coisa que nós fazemos, qual é? Fugir, irmãos. Fugir. Isso não é você, isso é todas as pessoas. Se estiver com medo, foge. E tenta buscar um abrigo. Elias primeiro foi para debaixo de um pé de zimbro, irmãos, procurando uma sombra parcialmente que ia lidar com aquela dificuldade dele. E sabe qual que é a sombra que você tem procurado? O esconderijo do teu quarto, o esconderijo da tua casa, que você não tem tido prazer mais em sair. Você pensa que você veio esta noite por acaso, mas foi o Espírito de Deus que te trouxe para te dizer: levanta, sai deste buraco, porque eu sou o teu Deus. Quem está sentindo a presença de Deus nessa noite, só levante a mão quem sentiu, e dê glória a Deus, porque Ele está aqui nesta noite, pelo Espírito Santo. É tanto que não era pecado, irmãos. Os irmãos sabem da história. A Bíblia diz que Elias foi tomado por um carro de fogo. Estou encerrando, pastor. Não era pecado. Às vezes, pastor, eu pastoreei 2 igrejas em São Paulo.
pela misericórdia de Deus. Às vezes, não vem porque não é porque não quer. Às vezes não vem porque não dá. E não dá porque é espiritual. E é espiritual porque falta força. Levante a sua mão aqui nesta noite. Eu vou profetizar na sua vida agora. Você vai comer deste pão, vai beber desta água, e você vai caminhar. Essa coragem vai voltar. Este medo vai cair por terra. Esse quarto escuro você não vai ter mais prazer. Deus vai te incomodar. Você sabe por quê? Porque Ele conta com você. Ele conta com você. Ele te escolheu. Ele te remiu, Ele te comprou pelo sangue vertido na cruz do Calvário. E Ele está te dizendo nesta noite: sai para fora, Elias. Sai para fora, porque é grande o caminho que tenho na tua vida, diz o Senhor.